Olá, crianças! Estamos de volta com a nossa aula de ciências. Sou a professora Keiliane e o tema da nossa aula é transformação da matéria. Nós hoje estaremos vendo como que ocorrem essas transformações. Nós vimos na aula anterior que existe transformação física e a transformação química. Acompanhe comigo na tela agora algumas imagens que representam esses dois tipos de transformações. Vamos lá. Um exemplo de transformação química que nós conhecemos bastante é a queima da madeira. Vocês já observaram que quando a madeira ela está queimando, quando nós colocamos algum material inflamável, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar fogo. E aí, o que acontece com essa madeira? Ela vai ser transformada em quê? Em cinzas, em carvão. E vocês prestaram atenção que quando nós queimamos a madeira, há o surgimento de chamas, ou seja, o surgimento de fogo? Então, por isso que essa transformação é uma transformação química, porque na transformação química há a transformação e o surgimento de outras substâncias. Aí nós vimos que a madeira ela vai se transformar em carvão e também houve o surgimento de outra substância que foi o fogo. Observe as imagens agora e observem e percebam qual dessas imagens é transformação física e qual que é a transformação química. A primeira imagem nós temos aí o gelo. Você pode observar que esse gelo está derretendo. Quando há esse processo, essa transformação do gelo que está no estado sólido, é a água no estado sólido e passa para o estado líquido, você acha que essa transformação é uma transformação física ou uma transformação química? E aí? Isso mesmo, se você disse que é transformação física, você acertou, é um fenômeno físico. Então, fenômeno é a mesma coisa de transformação, tá bom? Agora nós temos aí a imagem de uma fruta, mais especificamente a maçã, e você pode observar que ela vai modificando a sua cor e o seu aspecto, conforme a imagem está mostrando. Quando acontece esse tipo de transformação, você acha que é uma transformação física ou uma transformação química? Observem que ela mudou a sua cor e também o seu aspecto. E aí? Isso mesmo. É uma transformação química, ou seja, um fenômeno químico. Houve o surgimento de uma nova substância que deixou essa maçã com esse aspecto. Se você observar, a maçã ela ficou um pouquinho mais enrugadinha. Isso acontece porque a maçã, é uma substância que contém bastante líquido. E a partir do momento que ela é cortada e ela tem contato com o ar, ela começa a perder o líquido. E ela vai começando a ficar enrugadinha, como você está vendo aí na tela. Olha aí o que vocês estão vendo, um sorvete delicioso. Você acha que o sorvete derretendo é uma transformação física ou é uma transformação química? Se você disse que é uma transformação física, um fenômeno físico, você acertou. Isso mesmo, o sorvete estava na forma sólida e quando ele derrete, ele passa para o estado líquido. Gente, agora observem aqui comigo. Vamos ver agora na prática alguns exemplos de transformações físicas e transformações químicas. Vamos começar com transformação física. Nós temos aqui um papel, que vocês conhecem bastante, utilizam na escola, uma folha de papel A4. Está aqui no formato de um retângulo. E a partir do momento que eu rasgo esse papel, está acontecendo o quê? Uma transformação, ou seja, uma transformação física. O papel, ele não deixou de ser papel, ele continua sendo papel. A única diferença é que agora ele está com a sua forma, o seu formato modificado, não é verdade? Agora, se eu pego esse papel e eu amasso ele, e aí? Continua sendo uma transformação física ou é uma transformação química? Houve o surgimento de uma outra substância? Mudou a cor do papel?
Então, é uma transformação física. Outro exemplo que podemos utilizar é amassar algum objeto. Aqui nós temos uma latinha. Quando eu pego essa latinha e eu amasso ela, eu estou fazendo uma transformação física. Ou seja, eu modifiquei o formato desse objeto, desse corpo, dessa matéria, desse material, certo? Quando eu pego um CD ou qualquer outro objeto, ou qualquer outro material, e eu corto ele, por exemplo, nós temos aqui o CD. Isso também é uma transformação física. Estou modificando a forma desse material. A mesma coisa vai acontecer se eu fizer isso com o papel. Começa a cortar o meu papel, também é uma transformação física. Você faz transformação física na escola várias vezes, não é verdade? Quando nós vamos fazer atividade, ou fazer uma aula, por exemplo, de dobradura na aula de artes, não é isso? Outro exemplo também de transformação física, quando eu pego aqui um EVA e eu transformei esse EVA em um número, uma letra, ou em alguma outra imagem que eu possa estar querendo fazer. Então, houve a transformação. Eu transformei o EVA em uma letra. Porém, esse EVA, ele continua sendo EVA. Não mudou a sua cor, não mudou a sua textura e nem houve o surgimento de uma nova substância, não é verdade? Um exemplo de transformação química é o queijo. O queijo, ele não vem assim, ele foi feito com outros materiais, foi acrescentado outras substâncias e dessas substâncias, lembra lá da nossa aula de misturas? O queijo, ele é preparado por meio de várias substâncias que são misturadas. E aí, por isso que ele é uma transformação química, porque houve toda uma preparação, toda uma modificação para poder chegar ao queijo, que nós conhecemos, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Um outro exemplo de transformação química é o cozimento dos alimentos que nós consumimos na nossa casa. Nós temos aqui um exemplo de um espaguete, mais conhecido por nós aqui, um macarrão. E observem que o macarrão, ele está numa textura diferente do que nós costumamos ver quando ele está cru. Observe aqui o macarrão quando ele está na sua fase inicial, quando ele está cru. Ele é bem durinho, tem uma textura totalmente diferente. A partir do momento que nós levamos ele, que aquecemos eles, que nós cozinhamos esse macarrão, ele vai ser transformado. E a partir do momento que ele é cozido, que há o cozimento desse macarrão, não é possível ele voltar à sua fase inicial. Portanto, essa é uma transformação química, uma transformação irreversível, tá bom? Como vocês podem ver, nós temos aqui algumas verdurinhas que estão picadas. Essas verdurinhas, elas são exemplos de transformação física. Isso mesmo, transformação física. A cebolinha, ela vem inteira, compridinha. Quando você vai picar ela, quando você vai cortar, você está modificando o formato dessa cebolinha, desse cheiro verde que nós conhecemos no nosso dia a dia. Outro exemplo também é o cozimento do ovo. Você observa que depois que o ovo é cozido, a sua textura é totalmente diferente. O ovo antes ele fica bem líquido, bem pastosinho, e depois de cozido ele fica bem consistente, bem sólido. Então também é uma transformação química por meio do cozimento. E o outro exemplo, que é o surgimento, como nós vimos lá nas imagens anteriores, da ferrugem, nós temos aqui uma esponja de aço. Quando você deixa essa esponja vulnerável à umidade, essa esponjinha ela vai começar a surgir ferrugem por conta do contato com a umidade. Então, nós vimos anteriormente essas transformações por meio da umidade também, do aquecimento. E você pode observar aqui que essa esponjinha ela está com um aspecto, com a coloração diferenciada.
Então, observe que a cor está um pouco amarelada. Então, isso houve um surgimento de uma nova substância que foi o ferrugem, tá bom? Um outro exemplo de transformação química é por meio da efervescência. Você pode observar aqui comigo, quando nós pegamos um efervescente, bem comum no nosso dia a dia, quando nós iremos ingerir um remédio apropriado para combater algum tipo de problema de saúde, você percebe que quando você coloca esse efervescente, esse comprimido, digamos assim, há uma modificação nesse comprimido quando ele tem contato com o líquido. Observe que quando acontece essa reação, esse sólido ele está evaporando, ele está liberando um gás. Por isso que essa transformação é uma transformação química, porque há uma liberação de gás, correto? Para mais informações sobre a nossa aula de hoje e outras aulas também, você pode estar acessando a plataforma Eduque. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!